O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Palavras de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 19, para este culto da reforma. O que nos basta? Do que ou de que realmente precisamos para uma vida com sentido? Certamente de muitas coisas, mas a graça de Deus, a aceitação, o seu amor incondicional é o que vai nos dar um sentido verdadeiro, de tal forma que vamos conseguir lidar com todas as demais situações. Não somos autossuficientes, mas temos um suficiente Salvador. Na certeza de que a graça de Deus nos alcança, eu acolho a você que nos acompanha neste culto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos este nosso culto da reforma louvando ao nosso Deus. Tu voas
te cobres de luz como de um manto. Tua glória seja para a eternidade. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Tu as fizeste todas com sabedoria. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Encheste a terra com as tuas maravilhas. Tu crias nos vales as fontes, cujas águas formam os mananciais. E os rios correm livres entre os montes, saciando nas florestas os animais. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Tu as fizeste todas com sabedoria. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Encheste a terra com as tuas maravilhas. As aves junto às águas têm seu pouso, e desferem entre os ramos o seu canto. Eis os seres do mar maravilhoso, todos buscam em ti o seu sustento. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Tu as fizeste todas com sabedoria. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Encheste a terra com as tuas maravilhas. Celebramos este culto, este momento, em nome do Deus que é Criador e mantenedor de todas as coisas. Em nome do Filho Jesus Cristo, o nosso suficiente Salvador. E em nome do Espírito Santo, o Deus presente em nossas vidas. Amém. Como povo de Deus que se reúne para celebrar a reforma da Igreja, movimento que redescobriu a centralidade da mensagem evangélica da salvação por graça e fé. Queremos e desejamos abrir o nosso coração a Deus em oração de confissão. E o fazemos com palavras do próprio Martim Lutero, quando disse: das profundezas clamo a ti, Senhor, meu Deus, ó escuta, ó vê a culpa em que caí, meu fraquejar na luta, pois se julgares, meu Senhor, os atos do homem pecador, quem ante ti subsiste? Perante ti não tem valor virtudes e cuidados, somente tua graça e o amor absolvem dos pecados. Ninguém se pode enaltecer, a ti devemos só temer, vivendo em tua graça. Por isso não confiarei em minha dignidade, somente em ti me apoiarei, em tua fieldade. No verbo dá-me teu vigor, consolo e amparo em toda dor. Tu és minha esperança. Quer dure até o anoitecer, quer surja um novo dia, em meu Senhor e em seu poder meu coração confia. Assim procede, ó Israel, aguarda a Deus e sê fiel, do Espírito és nascido. Se 1000 pecados em nós hão, em Deus há mais piedade. Por sua mão nos guiará em luta e tempestade. Só Ele é nosso bom pastor, que salvará por seu amor seu povo dos pecados. Amém. Eu proclamo a graça do perdão e eu faço com uma palavra de Paulo também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11,
onde Paulo diz assim: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Este sim tem poder de perdoar pecados e de possibilitar uma nova vida. Amém. Gente perdoada é gente que intercede pelas dores e pelo sofrimento do mundo. E assim queremos interceder. Pela paz no mundo inteiro, por todas as pessoas que sofrem as dores da opressão e da exclusão, pelas pessoas que sofrem desprezo e perseguição por causa do compromisso com o Evangelho, assim como aconteceu com Lutero, para sermos pessoas libertadas de ódio, angústia e opressão e guiadas pela fé em Cristo, pedimos: tem, Senhor, piedade. Por graça, socorre-nos, Senhor. Amém. Pela infinita bondade de nosso Deus, pela sua grande misericórdia, por Ele nos aceitar gratuitamente como obra redentora sua, pela comunhão que experimentamos na vida comunitária e pela presença diária conosco, queremos dar graças a Deus cantando. Glória, glória, lá nas alturas a Deus. Glória, 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 lá nas alturas a Deus. E na terra paz para a gente que o Senhor quer bem. E na terra paz para a gente que o Senhor quer bem. Em preparo para a palavra, para a pregação deste culto, queremos orar. Querido e amado Deus, Tu que vieste a nós através do Teu Filho Jesus, e vem a nós também pela palavra a ser anunciada. Guia-nos, protege-nos e alimenta a nossa fé. Guia-nos para que possamos caminhar sempre pelo caminho do Evangelho, sem nada temer. Dá-nos forças para evitarmos as propostas de vida fácil, que levam à perdição e, sobretudo, à condenação do Evangelho, como aconteceu e continua acontecendo na história da Igreja. Dá-nos uma fé consciente, comprometida, afasta-nos da ilusão da fé falsa, interesseira, que espera sempre uma recompensa. Ajuda-nos a encontrarmos a cada dia o melhor caminho, o caminho de Cristo Jesus, pelo qual oramos. Amém. Lutero disse que a igreja nasce através da palavra
é alimentada, preservada e fortalecida por ela. Assim é evidente que a igreja não pode existir sem a palavra. A palavra de Deus é o que fortalece e guia a igreja. E conforme disse o apóstolo Paulo, a fé vem pelo ouvir da palavra. Por isso queremos neste momento acolhê-la com atenção. O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Leitura do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 ao 36. Então Jesus disse aos judeus que acreditaram nele: se vocês obedecerem às minhas palavras, serão de fato meus seguidores, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que seremos livres? Responderam eles. Jesus disse: eu afirmo a vocês que quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero pregou nas portas do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. O impacto gerado por esse ato e o conteúdo das 95 teses provocou mudanças, debates, discussões e transformações na vida da Igreja e da sociedade, perpassando até a atualidade. Por isso, é razão e é motivo de alegria poder celebrar o Dia da Reforma como hoje o fizemos. O gesto de Lutero, este gesto significou um marco de mudança. Não uma mudança qualquer, mas uma mudança de mentalidade, de forma de olhar e viver a igreja e a comunidade. Por isso é importante pensar e refletir sobre o significado, a importância e a atualidade da reforma. Creio que um dos aspectos mais significativos e importantes da reforma promovida em 1517 e que determinou caminhos renovados do cristianismo se revela no versículo 31 do texto de João, capítulo 8. A resposta é dada por Jesus: verdadeiro valor tem permanecer na sua palavra, para ser verdadeiramente seu discípulo, nos diz o versículo 31. Ter os olhos, a atenção, o foco única e exclusivamente em Deus, na sua palavra, nos seus ensinamentos, nas suas orientações, é o maior e mais belo legado que nos é deixado pela reforma de 1517. E isto deve nos fazer pensar e refletir também em nossos dias. Onde colocamos a nossa fé e esperança? Onde colocamos nossas expectativas e nossa confiança? Em Deus, Senhor e Criador da vida, ou em deuses que são apresentados em cada esquina, como é o caso, por exemplo, do esoterismo, da magia, da autossuficiência, do horóscopo e de tantas outras possibilidades. Ouvindo o texto, parece que Jesus causou boa impressão sobre os seus ouvintes, os judeus que haviam se convertido. Por quanto tempo essa impressão seria positiva? Jesus lhes mostra que tudo depende, única e exclusivamente, da resistência e da perseverança que terão. Jesus sabia que o entusiasmo poderia vir a cessar, a diminuir. Por isso aconselha: permaneçam firmes na palavra e conhecerão a verdade. Versículos 31 e 32.
Irmãos e irmãs, permanecer na palavra de Jesus não equivale à estagnação. Ficar paralisado, tanto como igreja como cristãos, é algo que pouco acrescenta. Não podemos nos permitir ficar agarrados às tradições sem sentido do passado, as quais são semelhantes a camisas de força. No contexto da reforma, somos ensinados de que a igreja precisa estar em processo de evolução. E isto requer avaliações, diálogos com o mundo à volta e também, muitas vezes, adaptações. Se vós permanecerdes na minha palavra, diz o texto. O que Jesus deseja dizer com essas palavras, podemos compreender quando contemplamos uma planta. Ela prospera melhor, de modo mais vigoroso, quando permanece ali onde ela germinou. Quando a transplantamos, devemos observar a posição para agredi-la o menos possível. Precisamos ver para qual tipo de solo ela será transplantada. Precisamos ter cuidados para que as suas raízes não sejam machucadas ou cortadas. Permanecer na palavra de Deus tem este significado. Faz-se necessário, queridos irmãos e irmãs, permanecer se alimentando única e exclusivamente da palavra de Deus. E este é mais um importante ensinamento que nos é legado pela reforma de Lutero. Jesus quer que nós estejamos e permaneçamos enraizados na sua palavra, nos seus ensinamentos. Lutero fez essa verdade ser recolocada no centro da igreja daquele tempo e dos nossos dias. Quando isso acontecer e se concretizar, poderemos crescer na fé. Então as comunidades crescerão, dando testemunho fiel das bênçãos vindas de Deus. Somente então a fé mostrará frutos capazes de promover transformações, lançando luz sobre as trevas que se abatem sobre os nossos caminhos. A reforma, queridos irmãos e irmãs, desafia a buscarmos enraizamento com a palavra de Deus, com a comunidade. Nosso enraizamento deve ser com a palavra de Deus e a sua verdade. O que Jesus fala aos judeus é um conselho. Permaneçam firmes e então descobrirão e conhecerão para o que vocês se decidiram. Isto, queridos, é a lógica do amor. O descobrir e o conhecer alcançamos por meio do permanecer. E o permanecer deve ser fixado única e exclusivamente no amor de Deus. Descobertas e conhecimentos são frutos deste ato de permanecer conectado a Deus. Permaneçam, diz Jesus, e então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é uma verdade redescoberta pela reforma. E essa verdade é um legado que deve nos inspirar e fazer testemunhar, a fim de sermos sal da terra e luz do mundo, nos tempos e nos dias atuais que tantas dificuldades muitas vezes apresentam. A verdade que Jesus coloca perante os olhos daqueles que permanecem na sua palavra não é uma verdade perante a qual temos que ter medo e temor. Este permanecer tem a função de criar e de fortalecer as raízes. A lógica humana precisa de raízes e verdade, e a passagem do Evangelho deste dia faz referência justamente a isso. A verdade que Jesus nos diz nos coloca perante o próximo como alguém qualquer. A verdade de Jesus nos diz como Deus nos vê. E Deus, Ele nos vê com olhos de amor. Ele sabe o que pode esperar de nós. Ele conhece o que pode esperar de cada um e de cada uma. Ele conhece nossas falhas e Ele deseja modificá-las. E Ele deseja caminhar ao nosso lado para nos fortalecer, a fim de seguirmos adiante. Ele, Deus, age conosco com amor e misericórdia. E este é mais um profundo ensinamento
que a reforma traz de volta e coloca diante de nós. Queridos irmãos e irmãs, às vezes as pessoas dizem: aqueles que todos os domingos vão aos cultos não são melhores do que os demais. Não somos melhores que os outros, mas possuímos algo melhor. Temos um Deus que em seu amor nos diz a verdade. Temos um Deus que não nos joga na cara os erros que cometemos, e Ele não o faz, mas que perdoa e permite sempre de novo recomeçarmos. Os ouvintes daquela época ficaram surpresos em ouvir que a verdade os libertaria. Prontamente responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como tu dizes, sereis livres? Assim vemos no versículo 33. E então Jesus lhes respondeu: tudo o que comete pecado é escravo do pecado, diz o versículo 34. Pecado é tudo aquilo que fazemos sem Deus, seguindo apenas os nossos desejos, a nossa consciência. E isso pode nos transformar em escravos. É isso que Jesus está dizendo. Queridos irmãos, queridas irmãs, como verdadeiramente nos tornamos livres? Tomando a palavra de Jesus como verdadeira, ou seja, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, nos diz o versículo 36. Tomar a palavra de Deus como verdadeira é imprescindível. E também este é um forte e um contundente ensinamento vindo de Deus e relembrado pela reforma que neste dia celebramos e festejamos. Olhando para a Sagrada Escritura, vemos que quando Pedro encontrou Jesus pela primeira vez, ele ficou frustrado. Ele e os seus colegas haviam trabalhado a noite toda sem resultados na pescaria e Jesus lhes aconselha a mais uma vez lançar as redes. E Pedro lhe responde: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes novamente. Lucas 5:5. A pequena palavra mas faz a diferença. Quem sabe também nós estejamos frustrados com o que vivemos na atualidade, mas a palavra de Deus nos convida e nos ensina a permanecer firmes e especialmente a permanecermos com esperança. Pedro lançou as redes e elas voltaram cheias de peixes. Lancemos também nós as nossas redes, as redes de coragem, de ousadia, de fé, de esperança, para que elas encontrem terreno bom e retornem cheias de frutos. Que assim seja. Amém.
dos maiores serviços que a comunidade cristã e também cada pessoa cristã pode prestar é a oração de intercessão, de gratidão. Assim convido para orarmos. Obrigado, querido Deus, porque continua nos reunindo em torno de sua palavra e o faz de muitas formas, também desta forma virtual. Obrigado pelas muitas bênçãos que desfrutamos na caminhada comunitária, familiar e pessoal. Querido e amado Deus, confiamos aos teus cuidados as pessoas doentes, desempregadas, enlutadas, pessoas que estão sozinhas. Cuida de cada uma delas, orienta-as, protege-as com a tua mão poderosa e desperta em nós a solidariedade, a compaixão. Oramos pelas pessoas que lideram o nosso país, estados e municípios. Querido e amado Deus, que as suas administrações sejam justas. Dá a elas serenidade, inteligência e dedicação para exercerem seus mandatos de forma a dignificar a vida de todo o povo. Em tuas mãos também, amado Deus, colocamos o trabalho da igreja em todo o mundo. Pelo trabalho das comunidades da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, também pela caminhada ecumênica. Orienta cada comunidade, cada igreja, para que se mantenham fiéis ao Evangelho e desta forma conscientes da necessidade de uma constante reforma, porque somos igreja a caminho e não perfeita. Tudo mais queremos entregar em tuas bondosas mãos, amado Deus, quando juntos oramos com as palavras que aprendemos de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Continuem acompanhando as mensagens diárias via WhatsApp e também os cultos que estão sendo disponibilizados pelo canal do YouTube do Sínodo Paranapanema. Lembramos que a oferta deste final de semana é a própria comunidade local que dará então o seu destino. Oferte para a missão de sua comunidade local. E continue contribuindo também mensalmente, periodicamente, com a missão de sua igreja. Busque informações em sua comunidade, como você pode contribuir. Queridos irmãos, queridas irmãs do Sínodo Paranapanema, no dia de hoje, depois de quase 7 anos, encerro as minhas atividades como pastor sinodal do Sínodo Paranapanema. A partir do dia 1º de novembro, assumo em tempo integral a coordenação da Secretaria de Missão da IECLB, na sede da igreja em Porto Alegre. Eu agradeço do fundo do coração por cada apoio, por cada palavra de incentivo, pelo companheirismo que nós experimentamos ao longo desses 7 anos. Tenho a consciência muito tranquila de que em muitos aspectos nós crescemos, nós avançamos, nós caminhamos. Também sei que muitos desafios ainda estão diante de nós. Rogo a Deus que a sua bênção seja abundante sobre este sínodo, sobre as suas comunidades, sobre as suas lideranças. Rogo a Deus de modo muito especial que a sua bênção seja abundante sobre a vida do pastor Alfredo, que assume o sínodo, e toda a sua família. Muita gratidão levo por este tempo, na certeza, na confiança de que o caminho que tem a ser seguido é bonito, significativo. Que Deus guarde, abençoe e acompanhe vocês. Muito obrigado. A Bíblia é como uma erva. Quanto mais se manuseia, mais perfume ela exala. A frase de Lutero nos remete ao cheiro da Bíblia. E esse cheiro não é somente o cheiro do papel, do couro, da capa da Bíblia ou da impressão. É também o cheiro que tem em sua memória. Nossa memória tem cheiro?
Sim, se você fechar os olhos, lembrará das primeiras vezes que você leu a Bíblia ou que alguém lia para você. Que cheiro aquele momento tinha? Que sensações as lembranças lhe trazem? O cheiro da família reunida, da gaveta ou da cristaleira onde a Bíblia ficava guardada, da infância, do chá, do chimarrão, do café que se tomava enquanto se lia. Ou pode ser o cheiro da cama e a sensação de aconchego quando alguém lia a Bíblia para nós antes de dormir. Os cheiros estão presentes em nossas vidas e nos trazem memórias afetivas. Na minha memória, tenho a Bíblia com capa de madeira, em alemão gótico. Eu ainda não sabia ler, mas meu avô mostrava ela e lia para mim. Ficava fascinada em poder ouvir. Minha avó tinha uma Bíblia menor, também em alemão. Ela nos contava diariamente histórias de Jesus. Uma Bíblia em português tivemos só mais tarde. Ainda lembro da emoção ao ler exatamente o que a minha avó lia em alemão para nós. Bíblia me lembra de amor, companhia de pessoas queridas, do amor de Deus. Para mim, a memória afetiva que vem à mente com o meu relacionamento com a Bíblia é aos 14 anos, quando em outubro de 1984 fui confirmado em Palmito, Santa Catarina. Fui confirmado pela pastora Silvia, com quem eu tenho a alegria de hoje poder caminhar lado a lado na presidência da ECDB. E ali, depois do culto de confirmação, padrinhos e madrinhas no almoço comunitário deram de presente algum valor financeiro. Com este valor, a minha mãe, a dona Traude, disse: será comprado uma Bíblia. E esta Bíblia me acompanhou ao longo da minha caminhada, das minhas atividades na juventude evangélica. Me acompanhou ao longo do estudo da teologia. Me acompanhou até agora há poucos anos. E hoje ela está em casa, guardada em lugar privilegiado. E nesta Bíblia, a primeira leitura que lembro até hoje que fiz foi do Evangelho de João, capítulo 10, de modo muito especial, o versículo 10, que diz: eu vim para que todos tenham vida plena, digna e abundante. Quem me conhece sabe que este versículo eu muitas vezes cito em pregações e tem a ver com essa memória da minha relação com a Sagrada Escritura, da minha relação com a Bíblia. No dia 31 de outubro, comemoramos o dia da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento para fazer melhoramentos na igreja e na vida das pessoas. A partir da Reforma, a Bíblia começou a se fazer presente em todas as casas. E o cheiro da Bíblia começou a criar memórias afetivas. Quanto mais manuseamos a Bíblia, mais sentimos o seu perfume, o doce perfume de Cristo. Para Martim Lutero, Jesus é o centro da Bíblia. E esse ponto central é a boa notícia da salvação em Jesus Cristo. Quanto mais manuseamos a Bíblia, mais aprendemos sobre o amor de Deus, mais aprendemos sobre a vida e os ensinamentos de Cristo, mais disposição nós temos para praticar o amor, promover a paz, a justiça, a verdade. Então, eu convido você a fazer uma leitura da Bíblia neste dia 31, com a sua família, com as pessoas com as quais você convive, e a criar uma nova memória afetiva deste dia 31. Que esta memória nos leve à ação para melhorar a nossa vida, a vida da igreja e a vida no mundo. Chegamos ao final de nosso culto. Queiram receber da bênção de Deus para a caminhada da vida. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e vos dê a paz, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta,
Sim, a graça de Deus nos basta. Alimentados, alimentadas por esta graça, sirvam a Deus em alegria. Eu me esforcei para ser fiel a tudo que um dia aprendi, e para eu conquistar o céu, as minhas vontades neguei. Mas quanto mais me esforçava por mim, mais sujo e indigno me vi. E quanto mais contemplava a lei, mais sem solução eu me achei. Não há um justo aqui, nem único alguém que possa reivindicar para si a glória lá do além. Não há céu para mim, com pecados assim. Não encontrei salvação para mim, perdido eu me encontrei. Eu continuei a me corrigir, tentando encontrar o perdão. Noites inteiras a me afligir, mas tudo parecia em vão. E em meio ao desespero atroz, perdido na escuridão, foi que eu ouvi a tua voz falando a minha razão. O justo viverá somente pela fé. Nunca ninguém poderá se salvar se em Cristo não confiar. Se não for Cristo quem vai operar, o querer o efetuar. Não há presente maior